Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Yuri, da disciplina de processos industriais, do curso de tecnologia em gestão ambiental. Essa é a nossa aula gravada e temos hoje o tema de indústria de petróleo e gás. Eu sou o professor Yuri Formador, o PF, da disciplina de processos industriais, com as tutoras Ana Cláudia e Priscila Lima. Pessoal, eu escolhi essa imagem para a gente começar um pouquinho falando sobre a nossa indústria de petróleo e gás, porque é o que hoje representa o mundo. O mundo está repleto, está imerso nesse mundo do petróleo e gás. Ou seja, algumas guerras acontecem por causa do petróleo e gás. Algumas ações enérgicas em economia acontecem no mundo por causa do petróleo. Ou seja, é uma ação importantíssima para a gente estudar, e vocês, como pessoas que pensam a gestão do ambiente, é fundamental a gente entender sobre a indústria do petróleo, tá bom? Ou seja, essa imagem resume um pouquinho o que é hoje o mundo, esse mundo imerso em petróleo. De onde vem a palavra petróleo? Da sua etimologia, petra, da pedra, e oleum, do óleo, tá bom? O estado físico do petróleo é um líquido viscoso de coloração escura, em sua maioria dos casos. A sua ocorrência é encontrado em poros de rocha, em terra firme ou sob o mar. Quando temos, pessoal, a extração do petróleo em terra firme, nós chamamos do tipo onshore. Quando a gente tem a extração fora de terra, ou seja, no mar, nós temos a offshore. A constituição é constituída fundamentalmente por hidrocarbonetos, aqueles compostos cheios de carbono. De onde nasce o petróleo, pessoal? Nasce de resto de animais e vegetais, principalmente o plâncton marinho, que foram soterrados em camadas inferiores do subsolo, em regiões de rochas sedimentares, sendo submetidos a condições de extrema pressão, ação de bactérias e de temperatura. Ou seja, quando a gente submete essa mistura de matéria orgânica em altas pressões e altas temperaturas, a gente obtém o petróleo. Ou seja, isso não acontece instantaneamente, não. Leva milhares de anos para que isso aconteça. Tá? Aqui é o que eu falei, aqui é um tipo de extração, a extração offshore, ou seja, que é no alto mar. Ou seja, que são as grandes plataformas. Tá? Esse processo de formação de petróleo, ele é lento, é complexo e gerou uma mistura que foi fluindo por rochas porosas até se acumular em bolsões de rochas, circundados por rochas compactas, onde é frequentemente encontrado também junto com água e areia. O que é o pré-sal, gente? Foi uma imensa descoberta aqui no Brasil, tá bom? Ou seja, que vai trazer ainda muitas coisas boas pra gente, que já está trazendo, na verdade. Ou seja, são grandes reservatórios de petróleo e de gás natural, tá? Que são situados entre 5.000 metros e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Ou seja,
nós temos o mar. Ele está situado entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar. As lâminas d'água podem superar 2 mil metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal, que em certas áreas tem mais de 2 mil metros de espessura. Gente, é isso aqui. Aqui é o mar, todo o mar. Aqui temos em torno de 2 mil metros de lâmina d'água. Aqui temos uma camada de sal, nós chamamos de pré-sal, para no final a gente chegar a esses bolsões de petróleo. Gente, isso aqui é o tamanho do Corcovado, lá do Rio de Janeiro. Ou seja, muito pequeno, ou seja, é muito profundo isso aqui, gente. Ok? Nós chamamos isso de pré-sal, porque antes nós temos uma camada de sal, bom, onde embaixo dela se encontra um bolsão de petróleo. Tem bastante petróleo, na verdade. Ok? Ou seja, lâmina d'água, bolsão, camada de sal. Camada de areia, claro, mas temos uma grande espessura de sal. Como é a província do pré-sal aqui no Brasil? Gente, é uma extensão gigantesca, tá? Essa área em azul indica a possibilidade de ocorrência de reservas no pré-sal do Brasil, mas não indica que isso aqui tudo é apenas um reservatório, tá? Os que estão em preto, gente, são o que nós chamamos de alguns poços perfurados já, tá? Os em amarelo já são os campos em produção, e os verdes são blocos de exploração, ou seja, as pessoas ainda estão explorando essa área, na verdade, tá? Nós temos uma área total de província de 149 mil quilômetros quadrados, uma área já concedida de 28% para Petrobras de 24%, ou seja, as áreas que estão sem concessão, ou seja, são as áreas que não podem ser ainda exploradas, de 72%. Ou seja, é uma grande área, gente. Começa no Espírito Santo, acaba lá em Santa Catarina. Nós chamamos uma parte da Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Essa área aqui do Brasil. Ok, como é feita essa extração em terra? Em terra, gente, é mais simples, tá? Em terra, nós já temos um poço, tá bom? Que é também formada por diversas etapas. Nós temos o solo, nós temos o cascalho, nós temos a rocha impermeável, nós temos a rocha que a gente retira o gás natural antes, ou seja, ele é mais leve, ele vai estar na parte de cima. E nós temos também o petróleo. Bom, quando a gente extrai o petróleo do poço, ele já vai direto para a refinaria, tá bom? A gente retira do poço e ele já vai direto para a refinaria. Esse tipo nós chamamos, gente, de onshore, ok? Quais são os produtos derivados do petróleo? Gente, a cada barril de petróleo, uma média, nós temos 7,5% de GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, 16,2% apenas, gente, é de gasolina, tá? 33,9% é de diesel, ou seja, ele vai extrair diesel, 5% de querosene, 16,5% de óleo combustível,
1,8% de asfalto ou asfaltenos, 1,2% de lubrificantes, 11,2% de naftas e 6,7% de diversos tipos de produtos que a gente pode gerar na indústria do petróleo. Aqui o que eu queria que vocês entendessem, a cada barril apenas 16% vai ser de gasolina, ou seja, não é tanto assim de gasolina. Como é feito esse refino do petróleo, gente? Inicialmente, a gente extrai esse petróleo do poço, tá bom? Pode ser feito tanto em terra quanto no mar. A gente retira esse petróleo. Se for no mar, ele é levado por navios ou por tubulação até uma refinaria. Se for já em terra ele extrai o petróleo e já leva para uma refinaria. Ou seja, o onshore a gente já extrai e já leva, porque já está em terra. O offshore, nós temos navios específicos para isso, nós temos tubulações específicas, e aí também, gente, tem o medo de desastres ambientais, tá certo? Ou seja, porque quando esse óleo cheio de compostos orgânicos entra em contato com a água do mar, ou seja, causa grandes desastres ambientais. Bom, depois que esse óleo chega na nossa refinaria, a gente retira ele, tá? Retira o sal e a água que se misturam ao petróleo. Depois, quando nós temos níveis muito baixos de sal e de água, a gente aquece esse óleo em fogo direto e então a gente começa o processo de separação. Na coluna atmosférica, o petróleo ele é aquecido junto a vapor de água para facilitar a destilação, ou seja, nós temos inicialmente um separador de água e óleo e sal, na verdade. Depois esse óleo ele é aquecido, já vai para a coluna atmosférica, que vai ser onde começa a nossa destilação. Aqui começa a operação unitária de destilação. Tá bom? A gente já começa a sair com alguns produtos e ele se transforma em produtos consumíveis. Gente, petróleo. Esse petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. E nós passamos por um processo de destilação que vai separar os diversos tipos de hidrocarbonetos que a gente tem. Por isso que nós temos aí um processo físico, porque ele não muda a natureza do petróleo. Ele só vai separar as misturas que estão nele juntas, tá bom? Essa etapa é completamente física, de destilação fracionada. Bom, gente, assim que funciona. Eu tenho petróleo bruto, ó, vocês estão vendo que ele tem um bocado de coresinhas aqui distintas. Isso aqui indica são os hidrocarbonetos que aqui a gente tem, é uma mistura deles, ok? A gente já começa a aquecer, porque o processo de destilação a gente necessita de uma fonte externa de calor, como já vimos, na verdade. Temos essa caldeira que aquece essa mistura de petróleo e ele entra na coluna de destilação, tá? Aqueles que são mais leves, eles sobem, porque a gente tem uma diferença de temperatura dentro da coluna de destilação, certo? Ou seja, os mais leves, eles, quando a gente tem temperatura mais altas, eles ainda são
gases, eles vão subindo, vão subindo, vão subindo, tá? O GNV, GLP, gente, eles são muito leves, ou seja, eles saem lá em cima. Depois nós temos a nafta, que vai para um reformador, para fazer mais gasolina. Depois nós temos gasolina. Depois temos querosene, gasóleo, óleo lubrificante, que depois ele vai passar, ele vai ser quebrado mais algumas vezes. Ou seja, aqui, pessoal, a gente já tem estruturas químicas com 36 moléculas de carbono. Temos os nossos gasóleos pesados com 44, ou seja, é muito carbono, é um elemento muito pesado. E temos os resíduos, tá bom? Com 80, ou seja, já é bastante grande. Bom, essa aqui é a ideia, gente, fundamental, tá? Ou seja, a gente vai começar a separar essa grande mistura que a gente retira da natureza, ok? A gente separa isso numa coluna de destilação. Daqui nós vamos passar por diversos outros processos, tá? Quais são os pontos de ebulição, gente? Ou seja, GLP até 30 graus Celsius, ou seja, acima disso ele é gás ainda. O éter de petróleo, ou seja, C5, C6, C7, de 30 a 90 graus. Gasolina está entre 30 e 200 graus. Querosene está de 175 a 275. Os óleos de 175 a 400. A parafina 350. E o alcatrão resíduos. Ou seja, gente, quanto maior a cadeia de moléculas de carbono e menos ramificada ela for, maior será a sua temperatura de ebulição. Ou seja, cadeias grandes de carbono, a gente tem grandes temperaturas de ebulição. Tá certo, gente? Ou seja, por isso que aqui, quando nós estamos na torre, eles têm diferentes níveis de temperatura. Ok? Gente, aqui temos um esquema um pouco mais detalhado do que nós chamamos de torre de fracionamento ou torre de destilação, tá? A torre, gente, ela é composta por pratos, onde eu tenho vapor passando aqui dentro e eu tenho líquido que fica acumulado. Ou seja, se naquela temperatura da torre específica aqui, ele estiver próximo do seu ponto de ebulição, o gás se transforma em líquido. Se não, ele continua em vapor e sobe até alcançar um nível de temperatura. Aqui dentro, pessoal, temos diversos níveis de temperatura. Ou seja, quando chega nessa etapa aqui, ele encontra o seu ponto de ebulição, ele se transforma líquido e sai da torre. Transforma líquido e sai da torre. Transforma em líquido e sai da torre. Certo? Isso é muito interessante, gente. Certo? Ó, gás, que é o que nós estamos saindo aqui, ou seja, de 1 a 4 carbonos. Ou seja, abaixo de 20 graus Celsius. Gasolina, entre 5 e 12. Querosene, de 12 a 16. Óleo diesel, de 15 a 18. Óleo lubrificante e parafina, acima de 17. E os resíduos, acima de 30 moléculas de carbono. Tá bom? Eles fervem, ou seja, o que isso indica? Indica que ele ainda é em estado vapor.
abaixo de 20 graus, o gás, gasolina de 40 a 200, querosene 175 a 275, óleo diesel 250 a 400, óleo acima de 300. Como é que se dá essa etapa pós-destilação? Obviamente, gente, que a gente não vai jogar fora esses grandes compostos químicos. Ou seja, não, eu só estou a fim de ter aí apenas diesel, o resto eu vou descartar. Não, na indústria do petróleo isso é importantíssimo, tudo é reutilizado de alguma forma, tá? Nós temos principalmente 3, tá? De diversos processos que existem, tá? Temos o craqueamento, ou seja, ele vai repartir uma imensa molécula em menores, ou seja, divisão de grandes cadeias de hidrocarbonetos em pedaços menores. Nós temos a reforma, ou seja, combinação de pedaços menores para criar outros maiores, ou seja, eles estão transformando. E a alquilação, rearranjo de vários pedaços para fazer o hidrocarboneto desejado. Ou seja, aqui, gente, é essencialmente a parte química de um processo. Antes, atrás da destilação era apenas etapa física, era apenas separação. Aqui não. Aqui a gente já vai mudar a natureza da nossa molécula. Ali atrás era uma operação unitária. Agora é um processo unitário, ou seja, um processo de conversão química. Mais uma vez, o petróleo entra em uma caldeira para ser aquecido, já entra aquecido, né? Daí ele passa pela coluna. Gente, a nafta é onde nós temos onde passa-se pela etapa de reformador. Nesses que tem os maiores níveis de carbono, é o que nós chamamos de unidades de craqueamento, ou seja, onde ele tem imensas moléculas onde elas são quebradas em menores. Temos unidades de alquilação e as unidades de coqueamento, que vem dos resíduos de grandes moléculas de carbono. Tá? O craqueamento, ou que a gente chama de cracking, tá bom? Aqui eu tenho, gente, um C12H26, certo? Ou seja, é uma grande molécula, tá bom? Onde essa molécula, a gente passa por um processo de craqueamento, seja de redução do seu tamanho, ela passa a ser C8H18 mais 2 de C2H4. Ou seja, nós temos uma quebra por aquecimento de hidrocarbonetos maiores, como querosene e óleo, em cadeias menores, como a gasolina. Ou seja, a gente quer melhorar o nosso rendimento do nosso processo. Ou seja, a gente quer produzir mais gasolina, que talvez seja o que mais a indústria precisa, as pessoas precisam. O diesel é mais para a indústria, para transporte de caminhão. Nós temos querosene de aviação também, que é importantíssimo para tudo. Ou seja, nós queremos dar uma nova saída. Por isso a gente tem as unidades de craqueamento ou de cracking, certo? Mais uma vez, a gasolina representa apenas entre 7 a 15% do petróleo bruto. Ou seja, muito pouco, gente. A gente precisa maximizar essa gasolina. Ok? O que vai ser a reforma catalítica?
reforming. Vai ser um método para converter hidrocarbonetos de cadeia aberta em hidrocarbonetos aromáticos. Aqui eu tenho uma nafta de baixo peso, um heptano, que a gente vai converter no metilbenzeno mais hidrogênio. Ou seja, nós estamos fazendo uma reforma. A gente tem um composto químico aqui que a gente transforma em outros. Nós vamos chamar isso de reforma. Reforma para produzir hidrogênio. Ou seja, aqui eu tenho um outro composto e tenho uma fonte de energia que é o hidrogênio. Ou seja, a gente transforma uma nafta de baixo peso em compostos aromáticos, formando produtos químicos. Temos também a alquilação, né? Que vai ser a reação de um alcano ramificado, que nós chamamos de isoalcano, que possui radical metil com um alceno para obter gasolinas de maior octanagem. Ou seja, uma forma de a gente obter mais tipo de gasolina. Ou seja, eu tenho o metilpropano reagindo com o metilpropeno, gerando o que nós chamamos de isooctano. Ou seja, para dar mais octanagem à nossa gasolina. Ou seja, esse aqui, gente, é um dos diversos processos que a gente tem na indústria do petróleo. Tá? Como é que acontece isso no nosso carro, né? Como é que funciona esse motor a explosão que nós tanto usamos para gasolina, tá? Nós temos aqui, gente, a injeção da gasolina, tá? Aqui nós temos um motor que ele sobe e desce, ok? Onde nós temos aqui um movimento, gente, certo? Ele desce, ele sobe. Isso aqui é gerado, gente, pela injeção dessa gasolina, que gera uma faísca, tá bom? Onde, para acontecer a reação de combustão, eu preciso de um hidrocarboneto, preciso de oxigênio e de uma faísca. Tá bom? Ou seja, eu injeto inicialmente a gasolina, depois eu injeto oxigênio, depois nós temos a explosão, a etapa de explosão, ou seja, que faz movimentar esse motor aqui, que faz movimentar o nosso carro, ou o ônibus, ou o que for. A gente explode isso aqui desce e gera mais movimento no motor. Aqui geramos vapor de água e CO2, tá certo? E a gente consegue gerar assim energia. Assim a gente consegue gerar movimento, tá? Sobre qualidade da gasolina, tá? O que indica qualidade na nossa gasolina? É maior resistência à compressão, tá? Se eu tenho mais heptano, eu tenho menos resistência à compressão. Se eu tenho mais isooctano, eu tenho maior resistência à compressão. Nós chamamos de octanagem, gente, ou seja, é uma escala para a gente medir a qualidade da nossa gasolina. De 0 a 100%. 0% indica que eu tenho 0% de isooctano e 100% de heptano. Nós temos 100% é o que tem isooctano, 0% de heptano. É o nosso índice de octanagem na gasolina, ou seja, quanto mais próximo de 100 melhor. Ou seja, indica que eu tenho mais isooctano,
E temos o caso dos antidetonantes, o que nós chamamos de gasolina aditivada. Ok? Os antidetonantes vão ser substâncias que, ao adicionadas à gasolina, aumentam a sua resistência à compressão, ou seja, aumentam o seu índice de octanagem. Bom, o CNP, autorizou a Petrobras a aditivar a sua gasolina usando o composto MTBE até 7% em volume, para aumentar o seu índice de octanagem, que nós chamamos da gasolina aditivada. Ok? Algumas curiosidades da indústria petrolífera. A Arábia ainda é o maior produtor do mundo de petróleo, e o Japão importa 100% do seu petróleo, certo? O Japão não produz nada de petróleo. A Petrobras é a 14ª no ranking do mundo, a 9ª em capacidade de refino, a 8ª em lucro líquido e a 1ª em extração em águas profundas. Você sabia que a cada minuto são extraídas em torno de 6.000 toneladas de petróleo cru no planeta? E ainda existe cerca de 136 bilhões de toneladas, que, se continuar neste ritmo de extração, em 43 anos a gente acaba o nosso petróleo do mundo. Ou seja, nós temos que pensar um novo jeito de fazer essas indústrias andarem, né? Porque é um bem que se acaba muito rapidamente, certo? Gente, o que eu quero de vocês na nossa atividade presencial, tá? Eu quero que vocês montem um fluxograma geral dos principais processos do refino de petróleo, ou seja, montar de fatozinho aquele fluxograma. Gente, entrada, aqui eu passo pelo processo de destilação, outra etapa, antes eu tenho a extração, eu passo por separação, depois eu passo pelo processo de destilação, depois eu passo pelo processo, enfim. Vocês explicam em um fluxograma geral esse processo, tá? Depois vocês identifiquem no fluxograma feito onde possa existir algum tipo de resíduo ou algum tipo de efluente, resíduo sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Onde é que pode gerar resíduos, tá? Vocês precisam encontrar um destino para cada resíduo da indústria de petróleo e gás. Pode ser usado tanto dentro da própria indústria ou levado para outro local. Exemplo, gente, o asfalto, ele é gerado na indústria do petróleo, mas ele é usado na indústria da construção civil, tá? Gente, a atividade deve ser entregue em folha 4 e feita à mão, e deve ser entregue no dia da avaliação presencial. Ok? Obrigado a todos e bons estudos. Um abraço, gente!